Você vai escutar agora mais um episódio do Aqui Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Hoje com mais um Aqui Entrevista, hoje com o Rodrigo Ferraz, que ele é sommelier, ele é fundador do Vinhos de Bicicleta e ele é dono do maior canal sobre vinhos no YouTube na América Latina. Hoje, cerca de 44 milhões de brasileiros consomem vinhos regularmente no Brasil. O levantamento da consultoria especializada em vinhos, da Wine, levou em consideração o consumo regular de vinhos durante 12 meses de 2022. E quem vai falar sobre isso hoje é o ultra especialista aí no assunto, o Rodrigo Ferraz, que é nosso parceiro e colunista aqui do Aquivale. Ultra especialista, gostei dessa. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ultra especialista eu não sei, mas sommelier tá bom. Mas tudo bem, a gente tenta. Ultra consumidor, talvez? Ultra consumidor, aí sim. Porque eu acho que vinho é uma cultura tão legal, divertida e com tanta riqueza de cultura, informação, enfim, história, geografia, que eu vou passar uma vida aprendendo e falando. Então, é isso aí. Rodrigo, conta pra gente como que você começou, né, a sua história lá atrás, como o Vinho de Bicicleta começou. Começou realmente como um consumidor curioso ou começou como um empresário que se apaixonou pelo vinho? Nada, você sabe que foi como consumidor mesmo? Eu comecei lá atrás mesmo, foi durante a faculdade. Tava lá com os meus 19 aninhos, começando mesmo a vida lá em São Paulo, fui fazer faculdade lá. E eu gostei sempre de cozinhar. Sempre. Adorava ir pra cozinha, fazer minhas experiências e tal. E aí chegou uma hora que eu cansei de harmonizar os pratos com cerveja barata, né? Que dava pra pagar na época. Mas aí eu comecei a me interessar pelo vinho, assim, naturalmente mesmo. Isso não veio de casa, meus pais não tinham esse hábito, meus avós não tinham esse hábito, né? Como lá no sul o pessoal fala, não, eu já tô na 4ª geração produzindo vinho, então aqui não tinha nada disso, desse incentivo. E aí eu fui meio sozinho, assim, escolhendo o rótulo mais bonito que eu podia pagar no supermercado, sabe? E entrei para esse mundo meio espontaneamente, né? E aí fui estudar sobre vinho, fiz uns cursinhos por hobby mesmo, né? Na ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, mas naquela época eu não era sommelier não, estava longe disso. Estava só fazendo cursinho menor, às vezes focado em região ou em algum assunto específico do vinho. E fui me encantando por esse mundo. Mas eu era publicitário, né, em São Paulo. Então não tinha... O vinho era só um hobby mesmo. Naquela época. Isso foi 2000, eu estava na faculdade, 2007, 2008. E o vinho foi indo, né, foi ficando na minha vida, até que chegou em 2012, e aí nasceu a Vinhos de Bicicleta. Em 2012 eu era publicitário, trabalhava em agência de publicidade em São Paulo. Não era muito feliz, ganhava bem e tal, tinha bons clientes lá, atendia Fiat, Continental Pneus e tal, só que não era algo que me realizava como pessoa, né? Lógico que eu valorizava o trabalho, mas não faltava alguma coisa ali. E aí em 2012 eu fui para Mendoza, durante o carnaval. Você vê como eu adoro carnaval. Fui pra visitar a vinícola. Foi um lugar bem assim, favorável a carnaval. Pois é. Eu namorava na época, fui com a minha ex-namorada. E a gente fez um passeio de bicicleta pelas vinícolas lá. E não foi algo pensado, sabe? Até porque eu nem tinha organizado esse passeio quando eu saí aqui do Brasil. Eu cheguei lá. E na pousada que a gente estava lá, que era uma pousadinha, um casarão antigo de 4 quartos, bem na região rural mesmo de Mendoza, o dono da pousada falou, tem um amigo meu que aluga bicicleta, você pode visitar as bodegas aí. Falei, mas e se eu gostar de um vinho e quiser comprar? Ele falou, não, ele passa de carro depois, pegando os vinhos que vocês comprarem, não tem problema. E aí esse passeio de bicicleta acabou sendo muito mais do que uma diversão, porque eu falei, nossa, isso aqui foi a minha primeira vez de imersão total na cultura do vinho, né? Visitando uma região vitivinícola internacional, tendo contato direto ali com os produtores, e aí sim, com uma galera que já estava na 4ª, 3ª geração da família produzindo. Eu falei, poxa, isso aqui me alimentou algo que faltava lá em São Paulo, né? E eu voltei para o Brasil querendo trabalhar exatamente com vinho. Então, ainda no mesmo ano, 2012,
Esse passeio foi em fevereiro. A Vinhos de Bicicleta nasceu em agosto. Eu E aí isso aí deu um estalo pra mudar de vida. Exatamente. E aí ainda bem, né? Hoje já são 11 anos. E nasceu em 2012 desse passeio de bicicleta pelas vinícolas. Por isso o nome Vinhos de Bicicleta, inclusive. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. E hoje o Vinhos de Bicicleta, ele traz uma alternativa de vinhos que você não encontra em supermercados, você não encontra em lugares assim, em qualquer lugar, né? Justamente porque vocês valorizam um pouco do produto realmente artesanais, das vinícolas ali de gerações e gerações, Exatamente. enfim. Isso despertou nessa viagem da Argentina? Nessa viagem. Porque essas vinícolas que eu visitei lá, e aí foi também por uma questão de hobby, não foi nada pensado. Eu já conhecia as grandonas, não visitando, mas os vinhos que chegavam aqui no Brasil, né? Então, as vinícolas gigantes do cenário, eu falei, pô, esses vinhos aí eu já degustei alguns lá no Brasil. Eu quero conhecer o que tem de novo, mais local, mais regional, menor, né? Bodega boutique e tal. Então, no passeio de bicicleta, a gente focou nisso. E quando eu voltei para o Brasil, até é curioso que eu tinha acabado de terminar a pós-graduação, a gente fez um trabalho que era para ser um plano de negócio mesmo, mas para abrir um clube de cervejas artesanais. Então era outro cenário ali, ia abrir com uns colegas e aí sim seria só por empreendedorismo mesmo, né? Não seria por amor. Exato, seria uma oportunidade, né? Só que quando eu voltei dessa viagem, eu falei, peraí, clube de cerveja artesanal já tem alguns no Brasil e se eu abrisse, eu gostaria que ele fosse exatamente igual a um que já existe. Então eu falei, não faz sentido, né? Senão você vai abrir algo que já existe, você vai sempre ser o segundo colocado, terceiro colocado, né? Você vai estar sempre copiando algo que já existe. E no vinho, não. No vinho eu encontrei. Falei, olha, aqui tem um segmento que ainda é pouco explorado no nosso país, que é justamente esse segmento de vinícolas artesanais, de vinícolas boutique, de produtores familiares. Porque a gente está hoje em 2023. É até um pouco comum a gente falar sobre esse tipo de produtor. Em 2012 não era, não. A cultura não, quando vocês chegaram aqui em São José, não tinha mais ninguém. Era quase hoje nada. ainda a gente tem algumas, mas quando vocês chegaram, vocês realmente foram os primeiros, né? A gente foi pioneiro nesse segmento. Tinha uma loja de vinho, mas era uma loja até especializada já. Eu não me lembro o nome, mas ela era focada em vinhos mais comerciais ainda, né? Tinha produto que ia para supermercado também. A gente foi o primeiro nesse foco de segmentação de vinícola artesanal. E aí não foi só em São José, porque aí foi Brasil. Foi o primeiro clube de assinatura do país focado em vinícolas artesanais. E até hoje a gente é reconhecido por isso, sabe? Não, muito legal. E por que você acha que o canal que você fez se tornou o maior da América Latina, o Brasil não tendo tanta tradição em vinho assim? Porque quando a gente vai para a Argentina, quando a gente vai para a Itália, o vinho está muito enraizado na cultura deles. Mas quando a gente vem aqui para o Brasil, é muito mais da cerveja, né? Sim, sim. Por que você acha que o seu canal superou outros? Esse desafio? Porque os portugueses assistem a gente. Não tô brincando. Mas é verdade. Portugal assiste a gente bastante. Mas não, isso é brincadeira. Eu acho o seguinte. De fato, a cultura do vinho no país podia ser muito maior do que ela é, por algumas questões que até fogem do nosso controle. Questão tributária, o imposto do vinho no Brasil é muito alto. A cultura da cerveja é o que sempre foi mais forte, né? Quando a gente fala de bebida alcoólica, a cultura da cerveja sempre foi a predominante aqui no cenário brasileiro. O que mais? A questão de preço mesmo, né? Não só tributária. Tinha uma dificuldade de importação, o vinho chegava muito caro aqui pra gente. Tal. Até hoje, né? O vinho deveria ser mais barato do que ele realmente é. E aí a gente vive brigando por isso mesmo. Tanto pela questão de imposto, como pela questão de ganância, às vezes, de alguns produtores e tal. Mas o Brasil é um país de dimensões continentais, né? A gente está num país que parece um continente. E apesar de todas essas dificuldades,
já tinha muita gente querendo saber mais de vinho. Só não tinha o acesso, mas queria saber mais. O YouTube, a internet, a tecnologia, de uma forma geral, facilitou demais isso. Então, eu devo muito à facilidade tecnológica, né? E a forma que o nosso conteúdo foi apresentado. Porque quando a gente chegou no YouTube, isso não foi logo em 2012, não. A gente chegou no YouTube uns 2 aninhos, 3 aninhos depois que a empresa foi formada. Ela começou como clube de assinatura, até hoje é um clube de assinatura, né, que as pessoas recebem vinho em casa, e depois a gente abriu o canal no YouTube. O canal, quando ele entrou, não tinha ninguém falando de vinho da forma que a gente falava. Não tinha. Que era, vamos falar de vinho como um papo de mesa de bar e descomplicar para valer. Porque todo mundo que falava de vinho naquela época, e eram poucos, né? A gente está falando aí de 2015, não tinha quase a gente nem falava tanto assim de canal no YouTube, para o pessoal se inscrever, né? E parece que foi 2015 foi esses dias. Exatamente. Mudou muito o mundo, né? Então, quando a gente chegou lá, ainda existiam algumas pessoas falando de vinho de um jeito mais snob, mais elitista, de um jeito inacessível. E a gente desde o começo falou, não, apesar das dificuldades que eu citei aqui, o vinho pode ser para mais gente, sim. E hoje a gente consegue comprovar isso, porque não existe só vinho caro no Brasil, o vinho fino não é só para quem é rico, senão não tinham 150 mil inscritos no canal Vinhos de Bicicleta, porque não são 150 mil ricos. É gente de todos os cantos do Brasil, com várias faixas de faixa social, né? É lógico. Vinho ainda é produto supérfluo, então você não vai conseguir acessar as camadas tipo classe D, aí vai ter uma dificuldade mesmo. Só que classe média consome vinho, sim, e pode consumir vinho, né? Não precisa só consumir cerveja. E se você for parar para pensar num churrascão, se você compra um monte de fardo de cerveja barata, dá o mesmo valor do que você comprar uma garrafa, 2 garrafas de vinho, assim, né? E você vai se divertir igual. Então, pode ser uma cultura mais acessível. Eu acho que ela ainda tem que crescer nesse sentido. O vinho ainda é nicho no Brasil, então, poxa, a gente fala do maior canal da América Latina com 150 mil inscritos, por ser o maior da América Latina, isso é pouco. Sim, apesar de ser um número expressivo, né? Sim. Como a gente não população, né? Se pegar a população é uma porcentagem pequena. Então a gente ainda é nicho, mas a batalha é justamente para vencer essas barreiras, né? Para tentar aumentar essa nossa comunidade. Pois é, e você está trazendo aí várias coisas dentro da sua fala, culturais realmente, de hábitos e tal. Nesse sentido, como é que o vinho foi criado e quais são as histórias? Por que o vinho se tornou tão apreciado aí no mundo todo? No mundo? Seguinte, o vinho ele foi criado antes da escrita, para você ter ideia, então a gente não sabe exatamente o ano em que ele foi criado, nem o milênio em que ele foi criado. A gente tem uma sugestão, né? Porque a gente só sabe da criação do vinho por registros arqueológicos, né? O que são esses registros? De ânforas de barro, de recipientes da antiguidade que tinham lá resíduos, que foram em escavações descobertos e tinham lá resíduos de que passou vinho por ali, exatamente, né? E então, assim, acredita-se, e isso até muda. Recentemente saiu um estudo de que o vinho pode não ter nascido na região do Cáucaso, na Geórgia, que ele pode ter nascido no Egito, uns tempos atrás. Então, até hoje, existe um mistério por trás. Mas uma coisa que a gente tem certeza ele surgiu sem querer. Não foi uma coisa pensada. Por quê? Quando ele surgiu, os humanos eram nômades. Os humanos não cultivavam videiras para fazer vinho. Eles encontravam videiras no meio do caminho. E aí o vinho surgiu como? Alguns que colocaram uvas nos seus recipientes, essas uvas foram prensadas ali,
alguma forma, né? Ou até pelo próprio peso delas, né? Algumas romperam a casca e o calor do sol fermentou aquilo lá. Transformou a levedura. Não é o sol não faz a fermentação, né? O que faz a fermentação é a levedura. Mas a temperatura cria o ambiente certo para aquela levedura acordar e trabalhar. Né? O que essa levedura vai fazer? Comer o açúcar de dentro do miolo da fruta e transformar isso em álcool. E aí nasce o vinho. Então, e é simples assim, sabe? É que hoje em dia a gente tem tecnologia, a gente faz fermentação com temperatura controlada e tal, mas os primeiros vinhos, eles foram do acaso. Então, uvas que estavam esmagadinhas ali em recipientes da antiguidade, esquentaram, as leveduras começaram a trabalhar ali dentro e transformaram a uva em vinho, né? O suco ali da uva em vinho. Então, foi assim que nasceu. Nossa, que interessante, nem fazia ideia. E uma pergunta assim, bem boba, mas né, me veio em mente agora. Nesses tempos aí das antiguidades, o vinho que Jesus tomou, será que tinha alguma coisa a ver com o nosso? Não tinha nada a ver e devia ser muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Que bom, porque eu pensava isso também. Eu até gravei um vídeo, tá no canal, para quem quiser assistir. Tá lá no canal Vinhos de Bicicleta. O vídeo eu acho que até chama isso. Como era o vinho que Jesus, na época de Jesus. Porque é o seguinte, a galera não tinha tecnologia, né? E tem outras questões, que até você falou de questões culturais aí, que naquela época a gente também tem que levar em consideração. Na época que Jesus viveu, a população que consumia vinho de volume eram os plebeus, né? Não era a classe rica também consumia, mas o plebeu, ele consumia o vinho como alimento. Não era para socializar como a gente faz hoje, ou para confraternizações, não, era um alimento. Porque lembra que naquela época a água era poluída, era difícil você achar água potável, era muito fácil achar água contaminada e tal, então era mais seguro você beber o vinho, que tinha muito menos álcool naquela época do que o que tem hoje, né? Porque a fermentação não era controlada, então o vinho daquela época, a gente estima que tinha um álcool ali na casa dos 6%, 8% de teor alcoólico. Não é os 14%, 12% que a gente tem hoje. Então era mais seguro para a população mais pobre consumir o vinho. Os ricos, sim, já tinham o hábito, na época de Jesus, já tinham o hábito de vamos tomar vinho para confraternizar, né, para socialização, mas a grande massa da população não. E você tem que pensar que essa grande massa da população, a videira, ela tem um ciclo anual de produção. Ela não dá a uva o ano todo. Ela dá uma vez por ano. Então você colhe, você faz o vinho, e se você quiser ter vinho o ano todo, ele vai ter que durar até a próxima colheita, né? Então, e como que eles faziam? Se eles não tinham conservante na época, como que eles faziam para aquela bebida ali durar um ano? Misturavam com outras coisas, né? Misturava com alcachofra, alcaparra, pimenta, água do mar. Porque essas coisas, além de tornar a bebida mais palatável, porque não era um vinho legal, então dava um temperinho, vamos dizer assim, na bebida, algumas dessas substâncias aí, alguns desses elementos, tinham substâncias antioxidantes. Antioxidantes naturais, né? Você pega uma pimenta, ela é rica em antioxidantes naturais. Então, evitava que aquela bebida sofresse um processo acelerado de oxidação, né? Que se tornasse um vinagre. Né? Então, por aí você já imagina, né? Era um vinho sem controle de fermentação, todo esquisitão, às vezes com açúcar residual sobrando ali, que nesse caso era até bom. Então, um vinho mais docinho, e misturado com pimenta. Ainda bem que a gente está em 2023. Exatamente. E assim, um outro ponto é que o vinho, muita gente acha que vinho de supermercado não é bom o suficiente. O que caracteriza um vinho bom e como encontrar esse vinho bom? Seguinte, tem vinho bom em supermercado sim, tá? Mas tem... Eu gosto de classificar o mundo do vinho em duas categorias grandes, né? Tem o vinho que é feito em pequenas parcelas
o vinho de micro terroir, de vinificações menores, esses que a gente trabalha, inclusive, né? Vinícolas artesanais, vinícolas boutique, que aí o produtor está interessado em fazer uma bebida de excelência que vai variar o sabor, inclusive vai variar o sabor de ano após ano, porque ele não está interessado ali em fazer uma Coca-Cola, ele está interessado em fazer, ó, se a safra muda, se o clima muda, então o estilo da bebida vai mudar de ano após ano também. E esse vinho, naturalmente, vai custar um pouco mais. Porque se ele tem um estilo de vinificação mais artesanal, se ele tem um cuidado maior na produção, se ele é feito por uma vinícola de menor porte, ele naturalmente vai custar um pouquinho mais para o produtor e esse valor vai ser repassado. E tem a outra categoria de vinho, que é vinho de volume, de massa. E aí sim o vinho nasce para ser uma Coca-Cola mesmo, sabe? Ele é estabilizado em laboratório, durante a vinificação. Não tem o conceito de terroir ali. O conceito de terroir o que é? De uma porção de terra específica, de um clima específico, não. Esse vinho mais massificado vai pegar uva de várias regiões diferentes, vai misturar tudo, vai fazer um processo de fermentação, vinificação mais acelerado para chegar mais rápido no mercado. Não vai ter um tempo de maturação na bodega, né? Ele tem que ser engarrafado logo e logo jogado para o mercado. Hoje em dia você consegue, dentro de uma vinícola, fazer ajustes na bebida. Então, meu vinho está com pouca acidez. A vinícola industrializadora vai lá e coloca acidez no vinho. Né? Você compra ácido e coloca. Meu vinho está com pouco tanino. Você coloca tanino no vinho. Então você estabiliza, sabe? Você faz você mascara aquela bebida. Aí você diz assim, esse vinho é ruim, então? Não necessariamente. Só que vai ser um vinho com um propósito diferente. É um propósito para ser mais barato e principalmente assim no que diz respeito à ocasião de consumo, para quem está começando, para quem não pode investir muito numa garrafa ou para quem quer substituir, por exemplo, o fardo de cerveja num churrascão. Mesmo eu, sou sommelier, tomo vinho quase todo dia a trabalho, mas tenho que descartar, né, gente? Não senão eu ficaria bêbado todo dia, não é beber. Então, já tomei vinhos maravilhosos, vinhos caros e tal, a trabalho também, mas eu no churrascão não vou colocar um vinho caro, porque não faz sentido, tipo, não tem porquê, né? A gente não tá ali para fazer uma degustação técnica, a gente tá ali para se divertir e colocar o vinho na mesa como uma cerveja faria, né? Então, eu acho que os dois estilos são importantes, mas são para propósitos diferentes, né? Então, não é que o vinho é ruim, de supermercado, mais massificado, mas ele tem um pouco diferente do outro. Outro tabu que muita gente tem em relação a vinhos são vinhos brasileiros, né? O Sul tem muita tradição aí em vinhos e agora, mais recentemente, a gente tem aqui o Sul de Minas produzindo vinhos. Enfim. São Paulo também, viu? São Paulo. Conta um pouquinho pra gente disso e desses vinhos de São Paulo aí. Tá bom. O Sul, até hoje, representa mais de 90% da produção nacional, tá? Eles estão anos-luz na nossa frente. E quando eu falo Sul, é Rio Grande do Sul. Não é nem Santa Catarina e Paraná. É Rio Grande do Sul. Lá a gente tem a Serra Gaúcha, com uma produção gigante, Farroupilha, Campanha Gaúcha, então são áreas gigantescas. Aqui, a gente só começou a dar um salto na qualidade do vinho do Sudeste brasileiro, e aí você pode citar não só Sul de Minas, tá? Interior do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira principalmente, norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, tem várias áreas novas de produção, mas por causa de uma técnica específica. E aí é o seguinte... O Murilo Regina, que é um mineiro, ele foi fazer um doutorado em Bordeaux, na França. E ele reparou que o verão de Bordeaux, que o verão no mundo inteiro quando as uvas, é o período de maturação dos frutos, das uvas. Então, o verão de Bordeaux é parecido com o nosso inverno daqui. Por quê? Porque o dia é como está hoje aqui. O dia é ensolarado,
e tem um certo calor. À noite é fria, bem fria, ou seja, você tem amplitude térmica, que para maturação das uvas é sensacional. E você não tem chuva, você tem um clima muito seco. Em compensação, o nosso verão aqui, como é que é? É assim? Nossa, é um Não tem calor nada a ver com escaldante. isso. É calor de dia, calor de noite e muita chuva. Então não serve para maturar uva vinífera, uva europeia, uva que faz vinho fino. Por quê? A uva precisa do calor durante o dia para amadurecer os seus taninos e para concentrar o açúcar, que depois vai virar álcool, mas ela precisa do frio da noite para preservar a acidez, para preservar frescor natural. Então a uva que faz vinho fino precisa de amplitude térmica. E se no meio desse processo todo ainda chover, ferrou, porque aí você vai diluir os nutrientes dessa uva e vai até trazer ataque de fungo para essa uva. Então o Murilo, que foi lá fazer o doutorado dele em Bordeaux, falou assim, tá, e se eu enganar a videira? E se eu fizer uma poda invertida, né? No momento que a videira aqui, no verão do Sudeste, for brotar, for frutificar, e se eu fizer essa poda, o que vai acontecer com ela? E aí ele descobriu que se você podar ela bem nesse período de verão da brotação, a videira muda o ciclo dela e vai frutificar, vai fazer o amadurecimento dos frutos lá no inverno. Então foi isso, exatamente essa técnica que foi trazida pelo Murilo Regina, que fez brotar um monte de vinícola fazendo vinho fino aqui no Sudeste brasileiro. Então é uma técnica que revolucionou a indústria do vinho no Brasil. Vai surgir cada vez mais vinícolas fazendo esse processo aqui e fazendo vinhos de qualidade, tanto que vinho de São Paulo, de Minas, já tem recebido até premiação no exterior. Então tá sendo muito interessante mesmo. Só que a gente vai ver as consequências disso no futuro, porque a gente não tem estudo suficiente. É uma técnica muito nova. Então a gente não tem estudo suficiente de falar assim, beleza, eu estou invertendo o ciclo produtivo da videira. O que isso vai gerar na videira? Assim, não estou dizendo de malefício para a saúde, não. Mas estou falando, quanto tempo vai durar essa videira? Por quanto tempo ela vai se manter produtiva? Quais são qual é a produtividade dessa videira que eu estou invertendo o ciclo comparado a uma videira tradicional lá do sul que amadurece durante o período do verão? Então essas questões a gente ainda vai descobrir nos próximos anos. Daqui 10 anos eu tenho mais informação. Não, e o interessante é isso mesmo, realmente a gente está adequando a cultura do vinho à cultura nacional, né? A cultura brasileira. Exato. Lá no sul mesmo, eu já visitei algumas vinícolas lá e eles mudaram realmente o jeito da parreira ser podada. Eles estruturaram isso, levando em consideração a nossa realidade aqui, que a nossa realidade aqui não é a mesma da Itália, não é a mesma de outros lugares, né? E aí o vinho vai se reinventando, né? Uma nova forma mesmo. Hoje em dia você tem vários estilos de condução de vinhedo possíveis. Hoje em dia a tecnologia e o conhecimento, né, dessa área já estão muito evoluídos. Então, dependendo da região que você está, com base nas referências e nos estudos climáticos que você tem daquela região específica, com base nos estudos de solo que você tem, com base nos estudos prévios de cada tipo de videira, de cada tipo de planta, né? Tipo, tem a Malbec, a Cabernet Sauvignon, a Merlot. Então, você já tem essas uvas sendo testadas em outras regiões, então você não está mais dando um tiro no escuro. Você sabe, então essa aqui vai melhor naquele tipo de solo, aquela ali vai melhor naquele tipo de clima. Então, todas essas questões estão sendo levadas em consideração para você avançar, vamos dizer assim, e moldar o estilão do vinho com base no terroir local. E quais são as uvas que dão melhor aqui no Brasil, que dão melhores vinhos? Tem isso? Todas! Mas assim, como eu disse, né, o Brasil é um país continental. Então, até eu entrevistei mês passado o Galvão Bueno, e ele é produtor de vinho. No Uruguai, né? Não, do lado do Uruguai, aqui no Brasil, na Campanha Gaúcha.
Que é perto de Farroupilha. Na verdade, a Campanha Gaúcha é o território mais ao sul do Brasil. É colado com o Uruguai. É coladinho. Se eu não me engano, eu não lembro o nome da cidade que ele está lá, mas é bem pertinho do Uruguai. É na região da Campanha. E lá, ele está apostando muito na Merlot. E ele falou, Rodrigo, me ajuda com uma questão. Eu acho que a Merlot tem que ser a bandeira do Brasil. Até a gente postou isso no Instagram, o negócio viralizou porque foi polêmico. Tem gente falando, não, tem que ser a Moscatel, não, tem que ser a Cabernet Sauvignon, não, tem que ser o espumante. Então, falei, galera, o que eu acho? Qual é a minha opinião? O Brasil é continental. Cada região do país tem que ter uma bandeira diferente de uva, que vai se adaptar melhor. Então, assim, Pinto Bandeira é uma cidade brasileira, lá da Serra Gaúcha, que apostou no espumante, está apostando no espumante e está fazendo produtos fantásticos para bater de frente com espumante de nível internacional alto. Lá na Campanha Gaúcha, onde está a vinícola do Galvão, eu aposto muito nas uvas mais pesadas. Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, são uvas mais estruturadas, porque apesar de ser lá para o sul, a Campanha Gaúcha é uma região mais seca que a Serra Gaúcha, tem menos chuva. E o verão é bem ensolarado, então ele consegue amadurecer bastante os frutos. Essas uvas que precisam de um período longo de maturação, elas vão bem lá. Então lá na Campanha Gaúcha seria isso. Aqui, né, em São Paulo, a Syrah se adaptou muito bem, que é outra uva. Lá no Nordeste, a Alicante Boucher é outra uva que foi super bem. E eles fazem bons espumantes com a Moscatel. Em Farroupilha, que a gente falou agora, a Moscatel também foi muito bem, virou uma celebridade regional. Então, acho que depende da região. O Brasil é muito grande, né? Não dá para ter uma só. Rodrigo, e o que a gente deve analisar na hora de degustar um vinho? Dê dicas simples de como a gente pode degustar vinho e harmonizar da melhor forma. Beleza. Ó, para quem está começando, quem vai fazer principalmente a transição do vinho suave, né, do vinho de mesa, para o vinho fino, o que normalmente incomoda é a sensação do tanino, a sensação causada pelo tanino, que é de adstringência. É como se a gente estivesse mastigando uma banana verde, que faz sabe? Seca o nosso paladar. Então, a minha dica é, opte por vinhos finos com menor concentração de tanino, que você vai ter uma experiência mais tranquilinha. Então, Pinot Noir, Barbeira, Dolcetto, Carmener, são uvas. E assim, não precisa decorar isso não, tá, galera? Não precisa decorar. Quando você for comprar, busca ajuda, né? Hoje em dia tem loja especializada que a pessoa que estiver vendendo lá tem que te ajudar nesse sentido. Fala, eu quero vinho com menor concentração de tanino. A pessoa tem que saber. Mesmo no supermercado, você vai... Pô, Pão de Açúcar tem especialista lá na área de vinho. Então, tem o caminho, sabe? Na internet, hoje em dia, os sites apontam isso. O nosso site aponta isso. Ó, esse vinho aqui é mais leve, esse vinho aqui é mais estruturado. Então, opte por vinhos mais leves e com menor concentração de tanino. Que mais? Vinhos versáteis são legais também. Que são vinhos que não são... Eu costumo falar vinhos que não são hiperlativos, né? Porque os vinhos que são muito concentrados, que são muito tânicos, muito estruturados, né? Cheio de estrutura mesmo, né? Vinhos muito encorpados, eles tendem a ser mais restritos quando a gente fala de harmonização. Porque pensa que na comida você vai ter que ir para o mesmo caminho do vinho. Então, se você pega um vinho super intenso, super estruturado, a comida, você vai precisar de uma comida mega estruturada também. Porque se não for isso, o seu vinho vai atropelar seu prato de comida. Atropelar, vai passar por cima. Aí você não vai nem sentir o sabor. Não vai nem sentir. Vai estressar seu paladar e vai ficar ali só, você vai sentir o vinho. Então, opte por vinhos com menor concentração de tanino e que tenham um frescor bacana. Tem vários vinhos que têm essa pegada e aí é o que eu falei.
ou assiste nosso canal, ou pergunta para quem, quando você for comprar vinho e tal, pergunta para o sommelier que está te atendendo, ou para o especialista ali, que ele vai poder te ajudar nisso. Tá. Um outro ponto é o seguinte, as pessoas, às vezes, elas tendem a achar que para eu beber alguma coisa alcoólica, eu tenho que só ficar petiscando. E o vinho realmente é uma das bebidas que quebra isso totalmente. Total. Só que as pessoas ainda têm uma certa restrição de tipo, nossa, mas vou comer churrasco com vinho, vou comer feijoada com vinho. Como que isso fica para você? Ó, isso é fácil. Vamos provar de tudo. Porque é o seguinte, galera, tem vinho para todo tipo de ocasião. Tem o vinho para beira da piscina, para balde de gelo na praia, que você às vezes não precisa nem petiscar. Você pega um espumante levinho, pega um vinho, um rosé, né? Um vinho branco levinho de Sauvignon Blanc, de Pinot Grigio. Pô, vinhos eu já fiz isso várias vezes, tanto na praia como dia de calor na piscina. Põe lá no baldão de gelo, serve mais geladinho o vinho e nem precisa harmonizar com nada. Quando você vai para petisco, aí você pode até encaixar um tinto no meio ali, só que o tinto vai ter que ter esse perfil que eu acabei de comentar. Menor concentração de tanino e mais leveza. Porque senão ele vai passar por cima dos petiscos, né? Coisa que eu acabei de falar aqui. Uhum. Se você for para o churrascão, aí você vai precisar de um vinho mais encorpadão, né? Um Malbec, um Cabernet Sauvignon, um Syrah, que aí vai combinar, vai fazer uma ligação legal no teu paladar. E tem uma questão também, que a gordura da carne especificamente, isso a gente já sabe até por estudos químicos mesmo, ela se liga na substância do tanino, né, nos polifenóis, e causa uma sensação deliciosa no teu paladar. Então, faça, e não sou eu que estou dizendo, é a ciência que diz isso. Então, experimente o churrascão com vinhos mais encorpados e cheios de tanino, que vocês vão ter uma experiência muito maravilhosa e o sabor da carne fica ainda mais gostoso, tá? Nossa, tá aí um motivo para comprar um vinho estruturado e fazer um churrasco. E deixa eu até fazer um complemento nessa questão. O que acontece se você serve carne do churrascão, você foi lá e comprou a melhor picanha, gastou todo o seu salário na picanha lá, que tipo, maravilhosa e tal, e aí serve com a cerveja gelada. O que vai acontecer? E nada contra a cerveja, viu, galera? Eu gosto de cerveja também, mas o que vai acontecer se você servir com uma cerveja trincando? Não sei. O quê? Qualquer bebida trincando que você coloca no paladar, mais gelada, até a água geladona, ela amortece suas papilas gustativas. Então você gastou uma nota lá na picanha e você vai literalmente sentir menos o sabor da sua picanha porque suas papilas gustativas estão amortecidas pela temperatura da cerveja ou da água. Interessante. Então, se você quer aproveitar o sabor ao máximo, é bom não... É bom você não servir bebida trincando e aí o vinho entra com força, né? Interessante. Falando em temperatura, em armazenamento, enfim, como guardar o vinho da forma correta e qual é a temperatura ideal? Ó, o vinho é o chatinho da turma ali, tipo, ele gosta de ficar num cantinho escuro, sem variação de temperatura e sem trepidação. Então, o que você tem que evitar, se você não tiver a adega climatizada na tua casa, vai para o cantinho mais escuro, que tenha menos variação de temperatura. Aqui no Brasil é difícil, né? Porque a gente está no país tropical e o verão aqui a gente sabe como é. Mas tenta colocar num cantinho escuro, sem trepidação e com pouca variação de temperatura. Isso para quem não tem adega climatizada, porque para quem vai guardar vinho muitos anos, não tem muito como fugir de adega climatizada. Tipo, você quer guardar um vinho 10 anos, não é muita gente que faz isso hoje em dia, porque a gente meio que compra o vinho para beber ali nos próximos meses, né? Esse vinho não vai estragar. Se ele não tiver numa adega climatizada, o vinho aguenta, gente. O vinho importado vem num container no sol da Europa para cá, senão ia chegar tudo estragado aqui. Então, poucos meses fora de uma adega, ele aguenta. O problema é para quem quer guardar vinho muitos anos. Então, quer guardar vinho muitos anos? Quer ter vinho de guarda em casa para abrir depois de um tempão? Aí a adega climatizada faz mais sentido. Geladeira não é muito bom dependendo da situação. Se tiver um calorão no verão, aí a geladeira
vai para a geladeira mesmo e tá tranquilo. Só que o problema da geladeira tem trepidação, por causa do motor da geladeira, porque a diferença principal entre uma adega climatizada e a geladeira é que a adega climatizada normalmente tem amortecimento no motor, é por isso que ela não trepida. E a geladeira não tem, então ela trepida bastante. A questão de luz legal da geladeira, porque tá ali fechadinho, só que a temperatura da geladeira, ela é tão baixa, né? Porque a gente está falando ali de uma temperatura de 5 graus, 4 graus Celsius, ela é tão baixa que se você tiver um vinho tinto ali que tem alguma evolução dentro da garrafa, porque o vinho é uma bebida viva, tá? Ele vai mudando mesmo dentro da garrafa e tal. Por isso que uma garrafa às vezes é diferente da outra do mesmo vinho. É uma bebida viva. Se você deixar na geladeira, essa temperatura muito baixa retarda a evolução daquela bebida. Retarda. Então você deixa uma bebida mais com menor evolução ali. Tipo, se ela tinha um potencial para amadurecer e ganhar novos sabores e aromas, ela vai ficar ali mais retida, mais estagnada. O que não é um problema se tiver no verãozão, é isso que eu estou dizendo. Porque no verãozão, o contrário também é verdade. Se deixar o vinho no calorão, vai acelerar muito esse processo. E aí sim pode entrar num processo de oxidação e transformar seu vinho ou num vinho passado, cozido, que é o termo certo, né? Ele fica cozido de calor, ou até oxidado, né? Transformar ele num vinagre. Então a dica é essa. Tá no verãozão, não tem adega climatizada? Então pode guardar o vinho sem problemas na geladeira. Tá no inverno nosso aqui, o vinho aguenta fora, deixa ele num cantinho escuro que tá tudo certo. E qual é a temperatura ideal na adega climatizada? E por que falam que não pode guardar vinho em pé? Em pé? O vinho em pé, ele só tem... A única questão do vinho em pé é com a rolha de cortiça, tá? Porque hoje em dia a gente tem vários tipos de fechamento, né? Tem a de rosca, que é a screw cap, aquela metálica. Essa aí você pode guardar de pé, deitada, não vai fazer diferença nenhuma. A rolha sintética, que é aquela plastificada, também não vai fazer diferença nenhuma. A rolha de cortiça, especificamente, que é aquela de madeirinha, né? Que a cortiça é uma madeira da árvore sobreiro, né? É uma madeira natural. Se você mantém a garrafa de pé, você não deixa a bebida em contato com a rolha, certo? Ela fica lá no ar. E aí ela resseca e entra ar ali dentro e oxida a sua bebida. Se você deixa a garrafa deitada, você deixa aquela rolha de cortiça em contato com o líquido, né? Com o próprio vinho, ela fica umidificada e ela não resseca, e aí por isso o seu vinho não oxida. Então isso só vale para temperatura, para rolha de cortiça. Temperatura de serviço, espumante, vinho rosé, pode servir mais geladinho. Aqui no Brasil, que a gente está num país tropical, eu sirvo até a temperatura de geladeira mesmo. Então você tirou da geladeira, já serviu, porque o fora da geladeira vai ganhar temperatura muito rápido. Então eu tiro da geladeira, coloco no balde de gelo e essa é a temperatura que eu sirvo pra galera. Até porque, até você terminar a sua tacinha, se tiver no verão, aquela temperatura já subiu. Então é isso. Temperatura de geladeira. Para vinho branco, a temperatura de serviço fica ali na casa dos 12 a 14 graus, ou seja, um pouquinho a mais da geladeira. Pô, Rodrigo, mas como é que eu vou medir isso aí? Não precisa. Se você guardou seu vinho branco na geladeira, só saiba que deixou uns minutinhos ali fora, ele já vai estar na temperatura ideal de serviço, sabe? Que é o que eu faço também em casa. Os meus vinhos brancos eu guardo na geladeira, aí eu vou servir, tiro um pouquinho, 10 minutinhos ali ele já ganhou uma temperatura, tá ótimo para servir. E vale aquilo que eu falei, mas por que você não toma ele geladaço? Por causa das papilas gustativas que a gente vai amortecer demais. Se você toma qualquer tipo de bebida, galera, isso vale para qualquer uma. Muito gelada, amortece papila gustativa, você sente menos o sabor daquilo que você está consumindo. Então, por que você não toma o vinho branco geladaço? Por causa disso. Porque se ele ganha temperatura, ele abre mais sabor, abre mais aroma, tá? E o vinho tinto é um pouquinho mais. Então, o vinho tinto é 18 graus normalmente, 16 a 18 graus. Tá tudo certo para você fazer serviço de vinho tinto e você vai aproveitar melhor sua bebida. Então, menos que isso, né? Tipo, servir um vinho tinto gelado, você vai perder
a oportunidade de provar todos os sabores dele. Servir um vinho muito quente é ruim. Né? É uma bebida quente que, né, não é legal. Sim. Então ali nos 16 graus, 18 graus, tá ideal. Uma última pergunta, porque se eu for perguntar tudo que eu Tem quero, muita coisa a gente vai vinho, precisar né? de uma garrafa de vinho. É isso aí. Vinhos do Velho Mundo, do Novo Mundo, qual é a diferença e qual é a sua opção? Eu não tenho. Eu gosto de todos, de verdade. O pessoal me pergunta qual é o seu vinho predileto. Eu falo, gente, depende da ocasião, de verdade. Assim, eu não tenho vinho predileto da vida, não. Vinho do Velho Mundo tende a ser, mas aí não é que eu vou generalizar para facilitar, mas tem muita variação, né? Uhum. Vinho do Velho Mundo tende a ser mais rústico e menos frutado. Ou seja, mistura aromas de fruta madura, fruta vermelha, fruta negra, com toques rústicos. Vão lembrar o quê? Couro, tabaco, fazenda, sabe aquele aroma de... Sim, Já foi para forte. fazenda, para o campo? É isso, tem esse aroma. Então, vinhos do Velho Mundo tendem a ter esse perfil. E como lá tem mais regiões de clima frio do que de clima quente, só que tem exceções, né? Porque no Velho Mundo tem região de clima quente, mas como a predominância é de regiões de clima frio, você vai ter vinhos com mais frescor, ou seja, mais acidez natural, o que para harmonização é fantástico, para misturar com pratos diferentes. E você vai ter vinhos de estrutura um pouquinho mais baixa, então de corpo mesmo, volume de boca. Quando você põe a bebida, mesma coisa que você falar aí de um copo de água, um copo de leite, um copo de creme de leite. Qual que tem mais peso na sua boca? O creme de leite. Com o vinho é a mesma coisa. Eles variam, de acordo com o vinho, você varia o peso que ele traz no teu paladar. Então o vinho do Velho Mundo costuma ter corpo médio ali, generalizando, tá? No Novo Mundo é o contrário, né? A gente está falando de Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Brasil, Chile, Argentina, tem uma predominância de regiões de clima quente, né? Então, o vinho ganha mais estrutura, mais corpo, então são vinhos mais mastigáveis, aquele vinho encorpadão para o churrasco que a gente estava falando, e ao mesmo tempo eles têm um pouco menos de acidez, de frescor natural. Então, a acidez ela causa salivação no nosso paladar. A acidez limpa o nosso paladar. Quando é uma bebida de acidez natural, de frescor, ela limpa o nosso paladar. Então, para comidas gordurosas, a acidez é excelente, porque você põe uma gordura, um azeite na boca, a acidez do vinho vai lá e limpa tudo. Então, vinhos do Novo Mundo tendem a ter uma acidez menor. Regiões mais quentes fazem vinhos mais alcoólicos, com menor acidez e mais estrutura. Velho Mundo, ou regiões mais frias, vinhos com toques rústicos, não só a fruta, corpo médio, acidez lá em cima, e é isso. Muito bom, Rodrigo. Muito obrigada pela aula que você nos deu Imagina. hoje. Teremos outras oportunidades de conversar sobre o assunto. Próximo eu trago um vinho. Por favor. Merece. E obrigada aí pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi muito legal e sempre que vocês precisarem, estou por aí. Obrigada, gente.